Em nosso estudo de hoje, a lição 3 do livro Palavras de Emmanuel tem por título Advertências Proveitosas. Em que objeto centralizas a tua crença, meu amigo? Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo para não sermos confundidos. O novo crente flagela a quantos lhes ouvem os argumentos calorosos, azorragando costumes, condenando ideias alheias e violentando situações, esquecidos de que a experiência da alma é laboriosa e longa e de que há muitas esferas de serviço na casa de nosso Pai. Toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. As dificuldades de qualquer natureza são sempre pedras simbólicas asfixiando nas melhores esperanças do dia, do ideal, do trabalho ou do destino que recebemos na glória do tempo. É necessário saber tratá-las com prudência, serenidade e sabedoria. O dinheiro é sempre bom quando com ele podemos adquirir a simpatia ou a misericórdia dos homens. Se procuras, amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te de que em espiritualismo a investigação conduzirá sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo infinitesimal como à esfera dos astros distantes, e que só a transformação de ti mesmo à luz da espiritualidade superior te facultará acesso às fontes da vida divina. Lembra-te de que problemas se estendem ao infinito. Cada ser, cada criatura, cada consciência possui necessidades diferentes entre si. É muito fácil falar aos que nos interpelam de maneira satisfazer e não é difícil replicar como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigirmos-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém a sã doutrina do Mestre, é tarefa complexa e enobrecedora que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Essa é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Saber não é tudo, é necessário fazer, e para bem fazer, homem algum dispensará calma e serenidade, imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação, que é a companheira direta do amor. A imaginação não é um país de névoa, de criações vagas e incertas, é fonte de vitalidade, energia e movimento. Nosso corpo espiritual em qualquer parte refletirá a luz ou a treva, o céu ou o inferno que trazemos em nós mesmos. A noção de cárcere como a dor do remorso nunca foi observada no horizonte azul, nem no canto dos pássaros, simplesmente porque residem dentro de nós mesmos. As mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas acima de tudo ao teu senso de filho de Deus para que faças o inventário de tuas realizações e te integres de fato na responsabilidade de viver diante do Senhor. O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberá a justa recompensa, mas sorriso amigo é bênção para a eternidade. Não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para teu espírito agora ou depois. Em toda tarefa, lembra-te do Cristo e passa adiante com teu esforço sincero. Não te perturbem as desconfianças, a calúnia e a má-fé. Atenta que Jesus venceu galhardamente tudo isso. A verdade pode ser totalmente compreendida, precisa ser tratada entre corações da mesma idade espiritual. Não se colhe a verdade da vida como quem engaiola uma ave na floresta. A verdade é a luz, somente o coração alimentado de amor e o cérebro enriquecido de sabedoria podem refletir a grandeza. Amealharás enorme fortuna, todavia ignorarás por muitos anos a que região da vida te conduzirá ao dinheiro. Esqueçamos os velhos caprichos do nosso eu, que muitas vezes nos prendem a escuras ilusões. Não creias em salvadores que dão demonstrações que confirmam a salvação de si mesmo. Abstenhamos-nos de maldizer onde não possamos louvar. Hoje, como ontem, Jesus prescinde das nossas guerrilhas de palavras, das nossas tempestades de opinião, do nosso fanatismo sectário e do nosso exibicionismo nas obras de casca sedutora e miolo enfermiço. A gente percebe hoje um conjunto, mais uma vez, que é uma característica desse livro, conjunto de mensagens de livros diversos, livros que já haviam sido publicados. E as mensagens todas caminhando no sentido
de que o cristão que realmente compreendeu o papel do Cristo, em primeiro lugar, ele aprende a respeitar todos do jeito que são. No primeiro lugar, o respeito. Cada um está vivendo uma etapa evolutiva, cada um está vivendo um gênero de prova, e se estamos aqui encarnados no mundo de expiações e prova, é porque cada um de nós ainda tem provas para serem vencidas. Ah, mas a matéria da prova que eu tenho que fazer é diferente da matéria do outro. Vamos respeitar a matéria do outro. Ah, eu já venci a matéria que o outro está passando. Não, mas não venci a que eu estou passando agora. Então, a hora que cada um começar, como diz o mestre, a prestar atenção na trave que tem no próprio olho, ao invés de ficar olhando cisco no olho do outro, a coisa começa a caminhar. Mas a mensagem, a gente percebe que ela o tempo todo ela está direcionando para essa preocupação que a gente tem às vezes de, por exemplo, a segunda mensagem, de fragelar quantos ouvem os nossos argumentos, sempre condenando ideias alheias e violentando situações, esquecidos de que a experiência da alma é laboriosa e longa e que há muitas esferas de serviço. Então ele vem o tempo todo nas mensagens dizendo que a gente tem que tratar todo mundo com prudência, serenidade e sabedoria. Muitas das vezes a melhor maneira da gente lidar com situações que são adversas ou contrárias à nossa opinião é a gente calando e mostrando com o exemplo. A gente não tem jeito, vai ter momentos em que nós precisamos errar para aprender. E aqueles que estão vivendo determinada situação, eles se acham corretos naquela situação que estão vivendo e vão precisar esgotar todas as formas daquela experiência. Não tem jeito, não tem para onde correr. O livre-arbítrio ele é respeitado em todo momento. Então é muito fácil falar aos que nos interpelam de maneira a satisfazê-los. Não é difícil replicar como convém os nossos interesses. Agora, dirigirmos-nos aos outros com prudência amorosa e tolerância educativa é que é o grande desafio. E é um desafio tão interessante que a gente vai pensar que tem algumas circunstâncias da vida que a gente é obrigado a passar por esse desafio. Eu estou dentro da minha casa convivendo com meus irmãos. Meus irmãos são muito diferentes de mim, mas são irmãos também, têm todos os mesmos direitos. Não vai ter como fugir disso. Eu vou para o meu trabalho profissional, dependo do meu trabalho, vou ter que conviver com pessoas diferentes. Agora, quando a gente estiver na nossa casa espírita, convivendo com pessoas que são diferentes, em um serviço que é voluntário e que eu, de maneira inicial, acredito que eu não tenho obrigação de fazer aquilo, estou fazendo aquilo porque eu estou querendo, estou sendo voluntário, aí vai vir o desafio de você conviver com pessoas que são diferentes da gente e aprender a respeitar cada um e até colaborar com cada um. Porque a gente fica pensando assim, muitas das vezes, né? Eu não faria dessa maneira se estivesse no seu lugar. Mas eu vou estar aqui para te ajudar dentro daquilo que você escolher fazer. Então, abstenhamos-nos de maldizer onde não possamos louvar. Quer dizer, mensagens que são muito profundas. O Emmanuel, as mensagens que foram separadas nessa lição de hoje, em primeiro lugar, elas falam do nosso relacionamento com o próximo e, em segundo lugar, chama a atenção de como a gente deve estar portando, qual está sendo a nossa postura. Então ele vem falar que a verdade, para ser totalmente compreendida, precisa ser tratada entre corações da mesma idade espiritual. Então, na hora que eu encontrar pessoas que estejam no mesmo ponto, nível de experiência que eu, aí sim eu vou conversar sobre as mesmas coisas, a pessoa vai me compreender e vai acrescentar. Agora, se ela não estiver no mesmo nível de entendimento, ela vai ter as maneiras dela de compreensão. E uma das grandes imaturidades da humanidade é a gente querer convencer ou até mesmo impor para a pessoa que a pessoa pense exatamente da mesma maneira que a gente. É um dos grandes erros, e a gente começa a exercitar isso em família. E uma das mensagens que a gente vê aqui também hoje, que chama atenção sempre, vem falar para a gente, pô, como é que a gente quer ser benfeitor de 100, de 1000 pessoas, se a gente não aprendeu a servir os 5 ou 10 criaturas que estão no nosso convívio dentro de família. Então vamos aproveitar as oportunidades de aprendizado e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.